Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olha nós aqui novamente. Eu, Mister Moca, Ping Expresso. Barista Lights. nós juntos com você aí de casa mais uma vez para o nosso Expresso Ah, Bytes. E antes de entrarmos aí no nosso terceiro episódio, falar a respeito de conectividade, nós deixamos uma pergunta para você no episódio anterior. Tá lembrada dela? Mas antes da pergunta, Ping! roda a vinheta! E aí, lembrou da pergunta? Quem fez a pergunta foi o nosso amigo Ping. Ping, lembra o pessoal aí qual foi a pergunta que nós deixamos de gancho no episódio anterior? Qual a tecnologia você acredita que vai existir daqui a 10 anos? E aí, o que você pensou nesse tempo aí que você teve sobre as tecnologias que nós teremos nos próximos 10 10 anos, anos. né? Nos dois últimos episódios aí a gente falou um pouquinho de conectividade, saiu aí das máquinas, passamos um pouco pelas rotinas, chegamos até o indivíduo e hoje a pergunta que não quer calar, hein? Para onde tudo isso está nos levando? E aí, parou para pensar? E aí, barista? Essa é importante, porque assim, tecnologia não é só o que ela pode fazer, mas o que a gente vai permitir que a tecnologia faça com a gente. Né? E parando para pensar que, teoricamente, tudo isso que já existe hoje, que parecia ficção, já não sei mais o que falar. Já é uma Parecer ficção realidade. já é Já é realidade. Já é uma realidade. realidade. Aquilo que era ficção no nosso passado, igual eu coloquei no episódio anterior, que eu ainda peguei como referência um desenho animado, era tudo ficção. Hoje, na verdade, já está se tornando realidade. Que nem, Ou já se tornou. no desenho animado, eu lembro que tinha um robô que servia. Hoje tem uma padaria em São Paulo, se não me engano, que tem um Uhum, robô que serve as pessoas. uhum. Seu pedido vai através de um robô. Então, para você ver como a ficção hoje está se tornando realidade. Inclusive, vou fazer um gancho, né, nessa frase do Ping e realmente trazendo para algo assim que chega até a assustar, né? Você já parou para pensar, você aí de casa, né? Por quantas transformações você já passou, quantas coisas ocorreram ao seu derredor e você simplesmente se adaptou a elas, né? O que o Ping colocou é muito, muito interessante. Aquilo que nós assistíamos, né, e projetávamos, Hum, você imagina isso hum. acontecer. Amigo de casa, já aconteceu. Tá aí, já é realidade, faz parte do seu dia a dia. E nada aconteceu. Você se adaptou a ela, ela se adaptou a você e estamos aí. Então perceba com isso que a tecnologia, ela cada dia mais ela vai entrando na sua vida sem que você perceba, né? Então nós sofremos aquele impacto lá atrás, Uhum. né? O Ping colocou muito bem, o Barista também, a respeito do impacto, né? Aquele primeiro impacto, o Ping colocou a questão do desenho animado, né? Mas passou. A coisa aconteceu e está acontecendo numa velocidade maior. Então, quantas e quantas e quantas coisas, por quantas e quantas mudanças de tecnologia, de equipamento que eu, que nós, que você que está em casa não passou, né? Então, dentro disso daí, né, é, nós vamos começar a focar um pouquinho e entender que as coisas estão ficando invisível. Por que invisível? Porque elas estão acontecendo, a gente não está percebendo, está entrando no nosso dia a dia e vida que segue, né? Dentro disso, Ping, a gente pode colocar aí que a tendência é a conectividade desaparecer dessa interface. Que interface é essa? Hoje, para que você tenha algo da tecnologia te entregando, de repente você tem que clicar num painel, clicar num
touchscreen, né, do seu celular, de uma tela de computador, mas isso também vai sumir, né, Pina? Sim, com certeza. É a ideia dos equipamentos se conversarem. Quando fala assim da conectividade desaparecer, ficar invisível, de você não ter uma interface atuando, o que que é? É você ter uns equipamentos, eles se conversarem. Vamos pegar um exemplo, uma casa totalmente automatizada. Você vai estar a Que caminho. já é uma Já é uma realidade, realidade. já tem essa automação que você deixa a sua casa totalmente automatizada. Só que o que acontece? Você vai conseguir fazer com que o seu smartphone conecte, converse, seja autônomo, De mas forma conversa autônoma, né? com o dispositivo da sua casa. Então, um exemplo, você está chegando em casa através de GPS ou de satélite, alguma coisa assim, os aplicativos já se falem, então ele já vai deixar o ar-condicionado do jeito que você gosta, vai desativar o alarme quando você estiver já em frente à sua casa para você poder entrar e não precisar ficar Colocar o robozinho para limpar a colocar o casa. robozinho para limpar a casa. Então é esse tipo de invisibilidade que nós estamos falando. Uhum. Então é muito interessante que você perceba, você que está em casa, que as novas tecnologias elas estão chegando, vamos falar aí do ambiente doméstico, como o Ping colocou, sempre já buscando algo lá na frente. Outro exemplo que eu vou colocar, aqueles dissipadores de odores, né? Hoje eles são automáticos, é programável, mas com certeza já existem alguns desses aí atuando via inteligência artificial, né? Então, conectando a uma rede como essa, onde fala, ele está a meia hora de casa, então vamos deixar o ambiente mais ou menos perfumado. Ó, a fragrância que ele gosta é essa, tem lá disponível 3, 4 fragrâncias. Não, hoje ele está com humor assim, assado, então a fragrância vai ser essa. Então, são N possibilidades que a gente vai tendo com essa questão de conectividade e interatividade que faz com que a nossa mente passe a viajar um pouco, né? Dentro disso daí, Barista, podemos dizer que a tecnologia ela vai sumir da nossa vista? Exato. Quando ela some da nossa vista, a gente vai começar a perceber ela no cuidado, né? Ela está cuidando da gente. Agora, ela tem que ser confiável. Existe um comercial, nem sei se Please, se Jess. você Playing pesquisar no jazz. YouTube, acho que rapidamente você Smoothie. encontra, que Making é uma casa smoothie. automatizada e o morador Calendar. chega, mas ele No foi no meetings dentista, today. então ele não está falando Remember, muito bem. E dentist ele fala, at abra a 9:30. porta, e a casa não Fire entende. off. Então ele Fire demora off. para entrar na Open casa door. dele, enquanto que a Door vizinha tá lá com a open. chavinha antiga e entra. And E we're going ele, to do quando one ele consegue more. entrar, Ah. ele fala, ele toma chuva, é muito engraçado até. Open door. Ele Wrong chega, voice todo command. molhado e fala com a Open casa. door. Eu Wrong preciso voice disso, command. e a casa entende. Open. Você quer Open door. uma vibe Repeat that. legal. E começa a tocar Open door. música. Ele, na I verdade, didn't queria understand that. a casa mais Hey, quente, tá todo open door. ensopado, com Play frio. on the Então, floor. assim, se a tecnologia ela não for confiável, não funcionar bem, a gente vai perceber. Né? Então é aquela história. A gente pode até não perceber a tecnologia, desde que ela seja confiável e cuide de fato da gente. Open A gente door. vai perceber. Lembra que a gente falou em episódios anteriores? A gente não percebe quando tudo está indo bem, mas quando falha, sim. A gente reclama, a gente briga. Né? É importante entender que nós estamos caminhando por um nível de tecnologia aonde vamos ter menos telas, mais contexto, né, interagindo aí, menos cliques e mais intenção ou interação, né? Então, o que hoje para nós é uma modernidade, uma tela touchscreen, né? Isso vai ser coisa do passado, aonde uns smartwatches, né? Hoje ainda um objeto que não está acessível à grande maioria, mas com certeza nos próximos 5, 10 anos aí vai ser um objeto mais acessível, e através de tudo isso daqui, né, através desse aparelho, vai entrar em conectividade aí com vários setores aí da nossa vida, seja de trabalho, casa, Uma carro, coisa né? que eu chuto que vai sumir realmente nos próximos 10 anos. Provavelmente, eu arrisco a dizer, eu sou péssimo nessas coisas, né? Eu arrisco a dizer que de forma definitiva é o dinheiro, a moeda.
Ah, sim. Sim. Essa coisa material, né? Olhando para Eu outros também. países, isso, né? A China, por exemplo, ainda aceita alguma coisa, mas já é um problema. Se você chegar com espécie, já é um problema. Não, hoje no nosso país já é um problema, né? A questão é, é normal, né? Você ir num lugar, a pessoa fala, ah, ficou tanto, ela já vai com uma maquininha. Então, quando Sim. você tira o dinheiro em espécie, ela fala, o que que é isso? Né? Dá a impressão que o semblante dela Hum, fala, o que que é isso? Né? Né? Já há uma dificuldade de troco, isso, porque realmente ninguém tá usando mais, né? E a gente sabe que o sistema bancário, né, não estou falando só a nível de Brasil, mas isso a nível de mundo, o sistema bancário é número, sim. né? Se todos nós que usamos o sistema bancário resolvemos de uma hora para outra sacarmos o numerário que existe lá, nós sabemos que isso não existe. Causa um problema. Causa-se um problema, né? Agora, onde que a tecnologia nos ajudou nesse ponto? É interessante como, vamos dizer, agora tem que entrar na parte criminal, já não sei, mas ou se é assalto ou se é roubo. Mas o assalto, né? Que o roubo é quando pega alguma coisa escondida, Uhum. mas o assalto acho que te pega de assalto, Isso. né? Acho que é isso. É mais raro hoje, não que não aconteça, principalmente no Brasil, mas Uhum. infelizmente, mas como já se sabe que não adianta entrar no estabelecimento visando uma boa quantia de dinheiro. Lá não vai ter uma boa quantia de dinheiro. Você Uhum, pode ter produto, alguma coisa, mas não mais dinheiro. Uhum. A mesma coisa o indivíduo na rua. Se alguém te parar hoje, você fala, olha, eu não tenho. Uhum. E não tenho mesmo. uhum, Né? É uhum. engraçado como às vezes até quem está, às vezes, pedindo uma ajuda fala assim, mas eu aceito Pix. Sim, sim, A gente não vai ter sim. mais dinheiro, né? Então esse é um negócio que eu acho que nos próximos 10 anos a gente vai ver no Brasil, porque olhando isso para outros países, né? É engraçado, nos Estados Unidos, pelo menos a impressão que eu tenho é que ainda é muito veiculado o dinheiro. Mas é talvez porque é uma questão cultural, então o americano ele olha a questão da independência dele como indivíduo e tal. Lá ainda é muito comum o dinheiro. Mas isso em outros países e no próprio Brasil a gente vê que, Eu então, acho que na questão dos Estados Unidos aí é por ainda assim o dólar atualmente ainda ser uma moeda universal, pode ser. né? Mas o indivíduo nos Estados Unidos tem uma sensação, De uma luta, poder. é dele querer ser Uhum. autônomo, assim. Então, porque a tecnologia ela nos leva para coisas boas, mas imagine a dependência do seu celular, dos sistemas. Uhum. Porque se você está sem celular, acabou, você não faz mais nada. Como Né? hoje, por exemplo, né, antes de nós iniciarmos aí as gravações desses episódios, eu compartilhei com o Ping e com o Barista que hoje houve um problema aí no sistema bancário, né? Algumas instituições não conseguiram liberar para os seus usuários o Pix, por exemplo, para ser feito, né? Então, nós estamos à mercê, né? Não dá mais para a gente simplesmente ir lá no banco, na boca do caixa, fazer uma transferência, sacar, É o depositar. grande impacto que a falha de tecnologia nos causa hoje, Uhum, devido à dependência que nós Isso. temos dela. sim, sim, né? Então, né, Ping, a gente sabe que a grande tendência é a conectividade desaparecer da interface, né? Aonde cada vez mais, como você Uhum. colocou, sensores vão estar aí à disposição. Mas, Barista, e quando a tecnologia ela some da nossa vista, você disse aí a respeito de cuidado, né? E que o invisível só é bom quando é confiável, né? E nós colocamos também a respeito de telas, tal, papapá. E na questão de saúde, bem-estar e prevenção, né? Eu gosto muito quando a gente entra nesse assunto de conectividade e de tecnologia na área da saúde, porque não sei se vocês perceberam, né? Tudo aquilo que a gente tem falado na área de saúde, ela busca sempre de forma efetiva e eficaz trabalhar sobre a prevenção, né? Não sei se foi o Barista, se foi o Ping, que colocou a respeito dos smartwatch que já prevêem o Sim, Uhum. infarto nas pessoas, sim. né? Sim. Eu não me lembro no episódio Acho que anterior, foi o barista. foi o Barista, né? Então você imagina, né? Hoje a tecnologia ela está voltada mais à prevenção, a Uhum. prevenir, né? Então cada vez mais nós vamos ver o indivíduo enquanto ser humano trabalhar sempre na sua prevenção e não na correção.
Então, cada vez mais a gente vai ver situações aonde a tecnologia vai falar: olha, tá na hora de você parar e ter o seu momento aí de lazer, ter o seu momento de cuidar da sua saúde com exercício físico, isso, aquilo. Então, você vê que a tecnologia ela está partindo para um lado de cuidar do ser humano, né? Um tempo que antigamente a gente não tinha, que a gente sempre via no automático, Uhum. então a tecnologia vai começar a nos, entre aspas, parar. Ó, para comer, ó, para descansar, para cuidar do corpo, né? Como os carros hoje param. Ah, pare porque o motorista já dirigiu Uhum. muito, né? Sim. Então, quando a gente fala da questão de bem-estar, é interessante que ela está partindo é, fielmente, né, para essa questão da prevenção. E Ping, dentro dessa prevenção, como que isso ocorre? Através de monitoramento? Como que isso vai ocorrer para a É, gente? é como já foi citado, né? Através do monitoramento contínuo, né? Então você vai ter os aplicativos, os equipamentos que vai estar no seu corpo, né? Que nem o smartwatch. Então ele vai estar monitorando você 24 horas, 24/7. Então, que nem quando você for numa consulta médica, você já vai ter, na verdade, um histórico, né, de tudo da sua saúde para mostrar para o médico. Então, provavelmente você não. Lógico, vai ter exames que precisarão ser feitos em laboratórios, com certeza vai ter, mas em questão de você ter um monitoramento de como está o seu batimento cardíaco, como está a sua pressão arterial, como está a sua. O que mais que ele pode fazer? A medição. É, Percentual de gordura no sangue, isso, pode, né? pode acontecer de estar fazendo, então vai haver esse monitoramento 24/7. Né? Bom, Baris, será que o futuro da saúde é ser proativo ou reativo diante da doença? Não, com certeza é a questão da prevenção. E a gente entra nessa questão tecnológica dizendo o desafio não é só técnico, o desafio é psicológico também. Nós vamos, inclusive, ter um convidado, já posso dar um spoiler? Pode, Pode, por pode. que não? Nós vamos ter um convidado da área de psicanálise falando sobre, porque o nosso objetivo aqui é lógico, é tecnologia, essa jornada, mas todas as perspectivas que compõem essa questão da tecnologia. Então, olha que interessante. A gente vai falar com uma pessoa que usa a tecnologia para promover o seu conhecimento, mas também tem identificado problemas dos mais terríveis sendo causados pelo excesso de tecnologia na vida das pessoas. Olha que interessante. Olha, em cima disso que o Barista colocou, eu já quero trazer para você aí, então o spoiler, tá? Em 2026, nós estamos com planos assim muito, muito legais para você aí de casa. Vamos ter pessoas de diversas áreas compartilhando muitas informações de como a tecnologia, a conectividade tem trazido o avanço para as áreas que elas atuam. Então tem muita, muita coisa legal em 2026, tá? Então nos segue, não deixa de seguir a gente aí, compartilhar esses vídeos, que tem muita, muita coisa legal. Vamos ter sorteios, bastante coisa para interagir cada vez mais, né? Nos conectarmos cada vez mais com você aí de casa, tá? Então, pegando esse gancho aí do Barista, já dando mais alguns spoilers, né? Então acompanha a gente aí, com certeza você vai ver o fluxo de informações tão preciosas que a gente vai colocar à sua disposição nesse ano aí de 2026, né? Bom, dentro aí da questão do trabalho agora, identidade, limites digitais, né? E o trabalho, em Ping, como vai ficar no futuro? Vai bem, obrigado. E o Ping não perde a mania das gracinhas dele. Ei, Ping. Vamos Olha, lá, Ping, esse bom humor seu contagia. eu acredito que os ambientes híbridos vão permanecer, vão Uhum. ser permanentes, né? Então, acredito que você vai conseguir trabalhar, tem a opção trabalho remoto, apesar que eu acredito mais no trabalho remoto, ser mais consistente do que o híbrido. Outra coisa que nem seria a IA como copiloto. Vem com força, né, Vem Ping? com força. É assim, eu falo como copiloto por quê? Porque
para ela vem para te auxiliar naquilo que você já faz. Então, por isso que ela é um copiloto. Você é o piloto. Você vai determinar o que ela vai poder fazer. Tá? Automação, que vai estar muito forte aí, que eu acho que vai crescer ainda muito mais a questão de automação em tudo. Tarefas repetitivas vão deixar de existir, Uhum. porque daí você cria essas automações e a automação vai trabalhar por você. Então, você vai ter mais tempo, mais qualidade em outras tarefas diárias. Uhum. E é importante a gente entender nisso que o Ping colocou, que o foco principal vai estar em cima de decisões humanas, Humanas. ou seja, decisões estratégicas, pensando num futuro, num crescimento, nas oportunidades. Então, como o Ping colocou, aquelas tarefas repetitivas, aquelas que não exigem tanta inteligência, vamos dizer assim, né? Vão ser realmente deixadas para que as máquinas, para que a tecnologia trabalhe a nosso favor. E vai privilegiar, né, o tempo de qualidade para tomada de decisão. Isso focando sempre o ser humano, né? Dentro dessa questão, ô Barista, quero colocar para você agora, o desafio, ele é mais técnico ou psicológico? Foi o que a gente comentou, é psicológico, ele é técnico também, né? Mas hoje é muito mais o ser humano entender e ser capaz de utilizar essa tecnologia de uma forma positiva, porque a gente vê, e eu acho super legal a gente ter um convidado que vai falar sobre isso, eu acompanho ele nas redes sociais, então é legal ver como ele exemplifica os males que o ser humano tem desenvolvido em virtude do uso excessivo ou incorreto da tecnologia. Uhum. E o importante é a gente colocar também que o futuro vai exigir algo novo de nós. Como tudo aquilo que a tecnologia ela traz de novidade, é importante a gente entender que os limites conscientes de um mundo sem desligar. Então, nós vamos estar 100% logados, 100% ligados, né? Mesmo dormindo, né? Nós vamos estar ligados, conectados a um ambiente, conectados a uma situação. Então, a grande pergunta é: você está preparado para isso, né? Você está preparado para esse ambiente? Então é importante, né, já que o nosso amigo barista colocou a respeito desse profissional, a gente reforçar que é necessário um equilíbrio emocional muito grande, né? Primeiro, para você se colocar diante de toda essa mudança, toda essa conectividade, essa tecnologia, e também entender que você tem um papel fundamental nesse processo. A tecnologia não vem para tomar o seu lugar, mas ela vem para somar aonde você, né, é o ator principal aí nas tomadas de decisão, né? E obviamente, quando a gente fala de maior amplitude de conectividade, voltamos, né, à questão de privacidade, ética e autonomia, né? Quanto mais conectado, maior o nosso risco, né? O, o Ping já colocou isso num episódio anterior, mas eu gostaria que você reforçasse para nós, Ping, a questão e aí das ferramentas de segurança que nós vamos ter e que são necessárias quando a gente entra num ambiente cada vez mais conectado. Como foi comentado no episódio anterior, né? A criptografia, ela tem que ser avançada, né? Tem uma criptografia avançada. Você ter uma identidade digital, você ter um duplo fator de autenticação, a identidade digital descentralizada, né? Você não ter o mesmo e-mail, a mesma conexão para N sites, entendeu? Então, você criar um e-mail ou uma conexão para cada tipo de site ou aplicação que você usa. O controle de dados por usuário, agora voltado para as empresas. Então, as empresas têm o controle de acesso voltada para cada perfil de usuário. Então, é esse tipo que a tecnologia está evoluindo para esse tipo de trabalho. Uhum.
Em relação à privacidade, né, barista, não é apenas se esconder, né? A privacidade, ela, você tem a opção de escolher. Então, quando a gente está, como a gente já falou em episódios anteriores, usando um serviço, um website, um aplicativo, ter ciência do que ele pode prover para a gente e, eventualmente, o que nós estamos cedendo de informação. Então, ou seja, a sua privacidade é a sua autonomia de decidir, eu quero ou não fazer, contribuir com isso, ceder essas informações. Então, isso é muito importante, a gente saber lidar com esse mundo de tecnologia e como a nossa exposição excessiva pode ser um problema. É importante a gente entender que sem isso, né, o futuro conectado ele vira simplesmente, né, uma vigilância aí disfarçada, Uhum. né? Então é muito, muito importante a gente tomar esses cuidados, né, que o Ping colocou, rechaçando aí a questão do que o barista também colocou da autonomia, que sem isso o futuro ele acaba virando, né, uma vigilância disfarçada. Mas lembre-se que o indivíduo ele vai estar sempre numa posição com uma bússola no futuro, né? Então, qual é a régua? Né? A pergunta que eu deixo para vocês aí, para o Ping, para você aí de casa e para o barista, né? Qual que é essa régua aí, essa régua, né, para o futuro? Ping, tecnicamente falando. Então, tecnicamente falando, eu acredito que são sistemas que eles não vão te dominar. Tá? Então, são sistemas que você vai dominar esses sistemas, né? E não ele vir para te dominar. Sim. E dentro desse contexto, humanamente falando, Barista, a gente pode dizer que a tecnologia ela vai ser ampliada, de que maneira, ou tomar qual papel, né, no futuro? Como eu sempre defendo, a nossa premissa aqui de a tecnologia serve ao ser humano, não ao contrário. Então, acho que esse é o limite. Nós temos que ter ciência do nosso papel, né, de uso adequado da tecnologia, vendo se aquilo traz benefícios ou não. Então, é legal esse embate de. Porque eu vejo isso, hoje já não tem mais área de tecnologia. Todos nós estamos dentro desse mundo tecnológico. Então, por isso que é interessante a gente trazer convidados aqui, como nós vamos fazer, dos mais diversos. Então, tem várias perspectivas para a gente assistir esses episódios, de como eles se sairão bem usando a tecnologia, mas também o que eles enxergam que pode ser positivo ou não nesse cenário de tecnologia. Uhum. E para você que está em casa aí, está já começando a ficar receoso, né, com tudo isso que a gente tem falado, eu quero trazer para você aí, né, algo muito importante, né? O futuro ele não será definido pela velocidade da conexão, mas pela sabedoria de quem usa. Ó, barista. Essa vai para o Gostou? livro. Vai pro livro. Essa vai para o capítulo Vai, 2, Moca. parágrafo 1, inciso 2, né? Então, o futuro não será definido pela velocidade da conexão, mas pela sabedoria de quem usa. Então, o papel do ser humano nas tomadas de decisão vai ser fundamental para que esse processo ocorra de uma forma harmoniosa e que realmente venha para agregar. Ok? E aí, pessoal? Gostando? Gostaram? Mas tudo que é bom dura pouco, né? A gente já está chegando aí no encerramento aí dessa série falando sobre conectividade. E eu queria, né, que o barista deixasse aí as suas considerações finais, mas não a frase de efeito. Ok. Ainda não. Deixar suas últimas considerações, fazendo um pequeno resumo até, barista, desses 3 últimos episódios aí, a respeito de conectividade. É interessante como a gente, né, buscou abordar isso, ou seja, o que era previsão, o que já é uma realidade e o que a gente enxerga para os próximos anos, né? Então, acho que esse passeio que nós fizemos aí sobre conectividade e tecnologia nesses episódios aí um tour aí bastante interessante. Isso aí. Ping, suas considerações, se você quiser fazer um resumão aí da sua parte nesses 3 episódios, fica à vontade. Não, acredito que o barista colocou bem o resumo aí desses 3 últimos episódios, né? Que veio aí que a gente fez uma análise de como era, de como é e de como vai ser.
Então, acho que a gente tem muito ainda a evoluir, muito a pesquisar, e aquilo que eu volto a repetir sempre: não tenha medo de usar a tecnologia. Use. Se quebrar, depois arruma. É verdade. E eu acho que é um assunto que nós não colocamos ponto final hoje. É um Uhum. assunto que com certeza vai voltar nas nossas pautas, porque a tecnologia, a todo dia você tem algo diferente, algo novo, algo revolucionário, algo que vem apenas para melhorar uma Uhum. situação ou outra. Então, esse assunto, em hipótese alguma, vai ser dado um ponto final hoje, mas vai ter uma continuidade com certeza. Meu amigo barista, chegou a hora que você tanto gosta e tanto espera, né? Para nós encerrarmos aí essa série Conectividade, eu gostaria que você deixasse aquela frase de efeito que vai para o seu livro. Acredito que no fundo, a gente não fala de tecnologia, a gente fala sobre pessoas, né? E tecnologia boa é aquela que conecta sentidos, pessoas. Ó, foi Tá, profundo, hein? tá evoluindo, Tá garoto. evoluindo, garoto, É, você viu? Pessoal, e aí? Gostaram? Como eu disse, não é um ponto final falar de conectividade, colocando um ponto final hoje. Com certeza esse assunto vai voltar. Mas o nosso intuito aqui foi dar um pontapé inicial nesse assunto. E ó, não fica com medo não. Já aconteceu tanta coisa e você nem percebeu. Então as coisas vão continuar acontecendo, você vai se adaptando a elas e a gente vai seguir a nossa vida. Lembre-se, o seu papel nesse processo é muito importante. Então, nós aqui do Expresso Bytes nos despedimos dessa série Conectividade junto com você. Lembrando, vai lá, dá o seu joinha, aciona o sininho, comente, tá? Coloque aí sugestões de pauta, o que você quiser, coloca nos comentários aí, tá? Nosso turma de especialista aqui, o Ping e o Barista, pronto aí a responder, pronto a interagir com você, tá bom? E vamos encerrar o nosso episódio com o nosso brinde, com o nosso cafezinho. Gente, aquele abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. tchau. Você já parou para pensar que, neste exato momento, bilhões de dispositivos estão conversando entre si? Seu celular, satélites no espaço, carros, sensores, servidores, tudo conectado. Mas a pergunta é: quem realmente controla essa conectividade? No episódio de hoje do Expresso Bytes, vamos explorar como a conectividade transformou o mundo e por que ela pode ser a tecnologia mais poderosa da nossa era.